Olá, professores coordenadores. Nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da avaliação de aprendizagem em processo de matemática nos anos iniciais. Eu sou a Silvana, trabalho na diretoria de ensino Campinas Oeste, sou professora coordenadora e estou sempre atuando nas frentes, nas ações de matemática. Olá, pessoal, professores e coordenadores. Eu me chamo Márcia e estou também trabalhando, estou designada como PCNP na diretoria de ensino Campinas Oeste, trabalhando aí com a frente de matemática. Para o nosso trabalho, para a nossa discussão, a gente vai apresentar para vocês, então, uma contextualização do porquê essa conversa, né? Essa conversa, ela está motivada no fato de que esse bimestre, a AP, ela será realizada à distância, e essa nova forma de realização da AP, ela traz para a gente a necessidade de ressignificação, né? Por quê? E como que se dá essa avaliação que a gente já está tão acostumado à distância, né? Ela tem que ser entendida como instrumento de avaliação, sim, mas a gente precisa ressignificar no sentido de compreendê-la como um instrumento de aprendizagem também, né? No caso, aprendizagem aí que pode acontecer tanto para os alunos como aqueles que vão auxiliá-lo em casa. Nós sabemos que as avaliações do primeiro e do quinto ano, elas demandam ações específicas, condições específicas, né? Então, essa orientação, ela traz algumas sugestões, alguns encaminhamentos, pensando em auxiliar professores, pais ou responsáveis que irão desenvolver essas avaliações com os alunos para que eles respondam da melhor forma possível. Os nossos objetivos são apoiar os professores coordenadores, os professores, pais e responsáveis nesse processo de aplicação, correção da avaliação e de aprendizagem. E orientar sobre o acompanhamento da aprendizagem desses alunos, já que a avaliação, a AP, ela acontece como um indicador de aprendizagem, né? Quando a gente olha aqui para os objetivos da avaliação, a gente entende que ela é proposta como um instrumento para diagnosticar aquilo que os alunos já conseguem fazer com uma certa autonomia e para trazer para a gente indícios, dicas, caminhos, né, para um planejamento de próximos passos. Então, a avaliação, ela não é um instrumento só de verificação, mas também é um instrumento depois para o planejamento das próximas ações que nós vamos desempenhar com esses alunos. A respeito desta AP, desse primeiro bimestre, a gente precisa lembrar algumas questões estruturais, né? A estrutura da avaliação, ela está toda descrita e organizada nas recomendações pedagógicas, que é o material de apoio do professor. E esse material, ele traz detalhado para a gente quais são as habilidades do currículo paulista contempladas em cada questão. Que a gente sabe que desde o ano passado nós temos o trabalho aí com o currículo paulista. Então, a AP, ela foi toda desenhada, né, toda construída a partir dessas habilidades que a gente começa a trabalhar com mais intensidade, com mais aproximação esse ano. Além das habilidades serem do currículo paulista, nós temos que lembrar que a avaliação de matemática, ela também possui algumas habilidades de percurso. As habilidades de percurso, elas não estão presentes nesta avaliação deste bimestre no primeiro ano, nem no segundo, mas nós vamos conseguir observá-las no terceiro ano, pois o terceiro ano traz um resgate de algumas habilidades do segundo. Temos também no quarto ano, pois o quarto ano também avalia algumas habilidades do terceiro, e no quinto ano, que está avaliando habilidades do terceiro e do segundo. Então, são habilidades que estão mostrando o percurso do aluno, né? Então, ela é de um ano, mas como que ele está se saindo lá no quinto ano com uma habilidade que ele já deveria ter desenvolvido, ter proximidade a partir do segundo? É esse movimento que as habilidades de percurso procuram entender, aferir. Além das habilidades, a gente pode observar na estrutura da AP questões abertas e questões alternativas. O primeiro ano não possui questões alternativas, mas do segundo ao quinto nós teremos as duas possibilidades, tanto as abertas quanto as alternativas.
Bom, falamos um pouco, então, dos nossos objetivos e da estrutura desse instrumento, né, que a gente vai trabalhar. Agora, a gente vai pensar um pouquinho em relação a orientações gerais para que essa aplicação aconteça. Se ela for mediada pelo professor ou se ela for mediada pelo um adulto em casa, a gente precisa oferecer algumas condições antes, durante e depois da aplicação. Então, vamos ver esse primeiro item aqui. O que ele está pedindo? Para que a gente pense na rotina, né? Se for o professor ou um outro adulto que for auxiliar, precisa ser um tempo que você programou. E, se possível, esse tempo precisa prever que não tenha interrupções, né? Porque você vai começar a encaminhar a atividade com o aluno, alguém pode chegar, te chamar, então tem que fazer um planejamento para ter o mínimo de interrupções possíveis. Outra coisa importante é que se as atividades forem desenvolvidas em casa com o pai, com a mãe ou com o responsável, e você tiver mais de uma criança para fazer essa atividade, não faça todas no mesmo dia. Se você quiser fazer uma de manhã, outra à tarde, seria interessante. Mas se puder, faça em dias alternados, para que nem você e nem seus filhos se cansem muito. Ainda mais se você tiver crianças de anos diferentes. O segundo item está pedindo para a gente pensar na organização dos espaços, né? Então, antes de realizar a avaliação, é interessante a gente pensar onde que meu filho vai sentar, onde essa criança estará, ou o professor aconselhar a família também a organizar esses espaços. É interessante que tenha uma cadeira, uma mesinha para que ele possa sentar, registrar, apoiar a avaliação para o registro. Se ele não tiver lá uma cadeira e uma mesinha num lugar específico, um lugar que ele se sinta confortável para que ele consiga apoiar e fazer o seu registro. O terceiro item está pedindo para a gente pensar em alguns combinados, né? Então, de tempo. Para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque essas avaliações elas são lidas pelo adulto. Então, o adulto precisa ler para ela, dar o tempo para a criança responder e ter toda essa dinâmica de tempo aí com as duas possibilidades, com as duas frentes, o seu tempo de leitura e o tempo dele de resolução. O quarto e quinto ano, na sua maioria, a leitura é indicada que seja feita sozinho. A criança ela precisa tentar fazer essa leitura sozinha, né? Mas mesmo assim você pode combinar um tempo. Olha, você vai começar, a gente vai determinar até o tal tempo, depois eu te pergunto se você está conseguindo ou não, e aí você vai interagindo com a criança de quarto e quinto ano desta forma. Então, os tempos desses anos são diferentes. Precisa pensar nesse tempo antes de oferecer a avaliação. Importante, o quarto item aqui, chamando a atenção para ajudar a organizar os materiais. Então, antes de começar, já organiza o lápis, a borracha, o apontador, onde está a avaliação, já deixa tudo no cantinho, bonitinho, porque na hora que estiver fazendo, não vai ter que ficar preocupando. Errei, quero a borracha, onde está a borracha? Vai parar, vai procurar a borracha? Não, já deixa tudo organizadinho antes de começar. E uma coisa que os pais e os professores, né, que estão ali na orientação da avaliação precisam ter também em mãos, são as orientações, né? Seja esta que a gente está oferecendo ou outra que a unidade escolar esteja oferecendo, precisa estar perto de você. Seja impressa ou pelo computador ou pelo celular, você precisa ter ela próximo. Porque caso você esqueça alguma comanda, alguma orientação, você olha ali rapidinho e dá continuidade para a avaliação. O quinto item, ele fala das respostas. Ele é uma chamadinha de atenção aqui para quem estiver fazendo a orientação dos alunos. Não dê respostas prontas, né? Então, você lê para ele, principalmente do primeiro, segundo, terceiro ano, você lê, mas você não indica a resposta, você não fala a resposta com mais ênfase. Você faz a leitura normal, com calma, e dá aquele tempo para a criança pensar. Se você der um tempo para ela pensar e registrar o seu pensamento, o que ela pensou, e mesmo assim você viu que o que ela está registrando não está correto, não pare a criança. Deixa lá o registro dela e se ela te perguntar, você diz que depois a avaliação será corrigida. Nunca dê resposta.
O sexto item traz aqui para a gente uma chamada de atenção para as dificuldades. Pode ser que durante a avaliação a criança sinta alguma dificuldade de uma palavra, alguma coisa que ela não lembra naquele momento e ela te pergunte. É interessante que a criança anote essas dificuldades, porque depois, quando a professora conseguir ou ver uma foto daquela questão ou ter a avaliação em mão, ela vai saber que aquele aluno teve essa preocupação durante a avaliação. Então, anotar as dificuldades na questão que ela está sentindo, né, que ela está percebendo essa dificuldade, é muito importante. Se ela não conseguir, de alguma forma, realizar sozinha, você também pode anotar do lado que a criança não conseguiu realizar a avaliação sozinha, aquela questão, né, e passar para o próximo item. Uma coisa muito importante aqui, que é uma sugestão, mas é importante, é que se ao final da avaliação você conseguir, tire foto da avaliação e envie para o professor. Tem alguns professores que estão trabalhando com grupo de WhatsApp, outros estão trabalhando com o Classroom, alguns professores estão trabalhando somente com o e-mail, mas são caminhos, são ferramentas em que você pode enviar a avaliação para o professor. Seu filho terminou a prova, você tira fotos de todos os registros e envia para o professor, que aí ele vai dar os devidos encaminhamentos. Essa é uma sugestão que é viável para quem já tem essas ferramentas aí em desenvolvimento, em trabalho, e para os outros professores que ainda não têm, pensar também nessa possibilidade dos pais estarem enviando para vocês as fotos dos registros. Tem a opção também de pesquisa. Finalizei a avaliação, o meu filho anotou tudo o que ele conseguiu, o meu filho ou minha filha anotou tudo o que ele conseguiu, e tem alguns itens que nós ficamos em dúvida e que gostaríamos de pesquisar. Se eu tirei as fotos, guardei lá todos os registros, eu posso pesquisar assim, junto com a criança, aquela minha dúvida ou a dúvida do meu filho, e depois anoto lá na avaliação que vocês fizeram uma pesquisa juntos daquele item. Por isso que a gente não pode deixar de pensar que essa avaliação, além de avaliar o conhecimento do aluno, também é um instrumento de aprendizagem, né? Porque quando ele está respondendo, ele sente essa dúvida, ele anota ali, então ele aprende a anotar dúvidas, ele pesquisa com você depois, então já é um movimento de aprendizagem. Caso você tenha essa opção de guardar, de tirar fotos e guardar a avaliação, não se esqueça de deixá-la bonitinha, guardadinha, porque no retorno a gente precisa devolver para as escolas e devolver para os professores. Existem algumas escolas que podem ser que solicite que você leve antes, mas se a escola não solicitar, guarda a avaliação bonitinho com os registros da criança e depois no retorno, a gente verifica como está. Os professores, né, vão verificar como está. Nosso próximo item aqui para discussão é olhar um pouquinho para as avaliações. Então, nós vamos olhar para a avaliação do primeiro ano e as questões que estão sendo apresentadas para o primeiro ano. A primeira questão, ela está avaliando contagem, né? A habilidade aqui é se a criança consegue utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações do cotidiano. Então, o que é importante lembrar? Que você precisa ler para a criança essa questão mais de uma vez. Depois você precisa orientar que a criança conte as figuras, né, os desenhos aqui, e o local em que ela vai registrar o número que ela contou. É importante mostrar para ela onde ela vai anotar esse número encontrado, para que ela não faça em um lugar longe, que depois não dê para verificar. Na maioria das vezes, as crianças vão finalizar essa contagem e vão te perguntar: tá certo? Fiz certo? Não é necessário, nesse momento, corrigir com ela. Você precisa dizer para a criança que depois será corrigido. Ela tem toda uma vontade de saber se está certo ou não. Então, ela vai te perguntar. Não diga se está certo nem se está errado. Deixa para corrigir depois. A questão número 2 também é uma questão que a criança vai trabalhar com a contagem. E a habilidade aqui é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como o pareamento e outros agrupamentos. É importante sempre, vocês vão ver que essa comanda aqui ela vai se repetir,
que você leia mais de uma vez a questão para a criança. E que você oriente, né, que ela faça essa contagem e depois indique o lugar onde ela vai registrar. Então, aqui a gente tem para vocês verificarem aqui, ó, uma setinha mostrando que é nesse quadrinho que ela precisa registrar o número que ela vai contar. E sempre o recadinho lá no final. Mesmo que a criança pergunte se está correto, não responda. Diga que vocês irão corrigir depois. E não dê dicas, né? Você viu que ela contou, que ela chegou próximo do número, mas que alguma coisa diferente vai acontecer. Não fale nada. Segura a emoção e deixa a criança registrar o número que ela encontrou. A questão número 3 do primeiro ano está trabalhando a habilidade de comparar a quantidade de objetos de dois conjuntos por estimativa, por correspondência, para indicar se tem mais, se tem menos, ou se tem a mesma quantidade. Então, sempre aqui a mesma orientação. Leia mais de uma vez para a criança o que está sendo pedido, oriente que ela conte a primeira coleção e depois a segunda, pense qual que ela entende que é a maior, e aqui ela só pode escolher um quadrinho. Ela só pode fazer o X em um dos dois quadrinhos, tá? Tem algumas crianças que, de uma forma bem rápida, vão olhar e vão dizer: ah, mas eu não quero contar, eu já consigo saber qual é a coleção que tem mais. Não tem importância, isso também é válido. Se ela precisar da contagem, tudo bem. Se ela não precisar da contagem porque ela entende que estimando visualmente ela já consegue, tudo bem também. Os dois procedimentos são corretos. E, de novo, o recadinho de você não validar se ela te perguntar se está certo ou não e que você não dê dicas. Questão número 4, né? Novamente, leia mais de uma vez para a criança. Em seguida, você precisa orientar que ela vai anotar os números que faltam. Aqui a gente tem uma brincadeira que para algumas das crianças é uma brincadeira conhecida, né? E primeiro ela precisa dar uma observada aqui em como que essa brincadeira está registrada. Então, olha a orientação aqui do lado. Primeiro, ela pode falar os números na sequência apontando os quadrinhos com o dedo. Então, ela vai apontando com o dedinho e falando os números na sequência, sem anotar nada. Depois, ela pode falar novamente, só que agora, o número que ela vai falando na sequência, ela pode ir registrando. É muito importante que ela tenha esses dois momentos, né? Primeiro ela observa, vê o que está faltando, fala, depois ela retorna, fala novamente, só que agora ela fala e anota. De novo aqui o recadinho, se ela te perguntar se está correto, você não vai informar, vai deixar para verificar depois e não vai dar dicas. A questão número 5. Nessa questão, a habilidade é comparar números naturais de até 2 ordens em situação cotidiana. Aqui você precisa orientar a criança a prestar bastante atenção quando você lê todas as informações. Então, você vai ler todas as informações para a criança, ela vai prestar bastante atenção, porque ela precisa identificar qual gatinha comeu mais ração. Você não pode dar dicas durante a sua leitura. Você pode ler várias vezes, mas não pode dar dicas. Olha, aqui tem tal coisa escrita. Isso não é legal. A criança vai ter que pensar aqui sozinha. Você vai perguntar para ela qual gatinha, né? Se ela acha que é a Amora, se é assim, você é a Dinda. Ela vai falar, eu acho que é tal. Mostra para ela onde está escrito o nome que ela escolheu. Ela escolheu tal nome, você mostra para ela. E aí ela copia o nome da gata embaixo, tá? Isso é válido. Ah, mas vai demorar muito para ela copiar o nome. Ela não pode colocar só a primeira letra da gata? Pode colocar só a primeira letra. Mas se você mostrar para ela também onde está escrito, ela pode copiar o nome no quadrinho, tá? Sempre as respostas no quadrinho. E o recadinho aqui, ele se repete novamente. Mesmo que a criança pergunte, você não informa se está certo e não dá dicas. Essa questão aqui, a gente precisa fazer ela com muita calma, tá? Professores, pais e responsáveis. Ela tem uma série de informações que precisam ser compreendidas, né? Então, assim como as outras, a gente vai fazer a leitura mais de uma vez, vai falar para a criança que aqui a gente está trabalhando com o período da manhã, da tarde e da noite, que a Esther vai ler o que a Esther fez no período da manhã, o que ela fez no período da tarde, o que ela fez no período da noite.
Vai dar um tempo para a criança pensar e ela vai ter que indicar qual desses períodos a Esther fez mais atividades, que ela fez mais coisas. Você vai perguntar para ela o nome do período. Qual você escolhe? Manhã, tarde, noite ou noite? Ela vai escolher um dos períodos e você pode mostrar para ela onde está escrito o período que ela escolheu e ela copia no quadradinho abaixo. Aqui também é válida a questão de colocar a primeira letra. Eu acho que não precisa copiar tudo, a primeira letra já resolve. Resolve sim. Ou ela copia a palavra inteira ou ela coloca a primeira letra aqui. Lembrando de que se ela perguntar, você não vai falar se está correto e não vai dar dicas. A sétima questão está trabalhando com a habilidade de ler dados expressos em tabela, que a gente tem uma tabela simples. Nós temos 2 esportes aqui, né? O ciclismo e o futebol. E votos de alunos que votaram nesses esportes. Vou ler essa tabela, essas informações para a criança, né, do primeiro aninho, pedir para ela pensar em tudo isso que eu informei para ela, e aí o que ela precisa indicar? Qual o esporte que recebeu mais votos? Se foi o ciclismo ou o futebol. Diferente das outras questões, aqui ela não tem a palavra ciclismo e futebol para copiar. Então, você vai esperar ela escolher. Olha, eu acho que foi tal. Se você quiser, você pode ajudar ela a escrever o nome que ela escolheu ou continua naquela dica que a gente já falou, que é colocar a primeira letra. Se ela escolher futebol, coloca o F de futebol. Se ela escolher ciclismo, coloca o C de ciclismo. Lembrando lá, não dá dicas e que vai ser corrigido depois. A oitava questão. A oitava questão, ela está avaliando a organização de objetos do cotidiano ou a representação de figuras por meio de atributos, né? Então, as características, né? Quais são as características que estão aqui apresentadas nessas linhas. Aqui eu vou fazer novamente a leitura com muita calma para o aluno. Vou comentar que na primeira linha eu tenho uma sequência de objetos desenhados e que na linha de baixo eu tenho uma sequência diferente. Vou orientar a criança a observar a primeira linha e aí então completá-la. Terminou a primeira linha, eu observo a linha de baixo e então eu completo. É interessante vocês fazerem essa orientação de que ela observe uma linha de cada vez, porque a forma como eu vou apresentar isso para a criança pode me trazer resultados totalmente diferentes, né? Se eu falar complete, ela vai completar conforme ela compreendeu. Se eu pedir para ela observar uma linha e depois a outra e fazer uma de cada vez, o meu resultado pode ser que seja outro. Novamente, eu não vou responder se está certo ou não e também não vou dar dicas.